Corte, flap e desbaste. 3 tipos de discos e dentro de cada tipo algumas variações, cada um deles sendo mais adequado para essa ou aquela tarefa. Esses discos aqui são de 4,5 polegadas, feito para serem usados numa esmerilhadeira como essa aqui. Assim como qualquer outra ferramenta de alta rotação, o uso descuidado dessa máquina pode sim ser perigoso, mas eu não gosto dessa abordagem que algumas pessoas adotam de te deixar com medo da ferramenta. Até porque o medo vai gerar ansiedade e aí, ao invés de prestar atenção na operação da máquina, você vai ocupar a cabeça com a expectativa de que algo ruim possa acontecer. Eu tô supondo que você já sabe como usar essa ferramenta de maneira segura, esse não será o meu foco aqui, apesar de que eu abordo um ponto ou outro relativos ao uso seguro dessa máquina, independente do disco que estiver nela. Se a gente seguir o bom senso e as regras básicas de segurança no trabalho, dá para aproveitar todo o potencial que essa ferramenta tem e ao mesmo tempo minimizar as chances de se machucar usando ela. Essa parte aqui se chama guarda e ela não tá aqui por acaso. Muita gente remove essa proteção com a desculpa de que ela atrapalha o uso pleno da máquina. Nunca me atrapalhou e se algum dia atrapalhar eu tenho certeza que vai ser numa situação bem específica. E é por isso que eu mantenho a minha posição de que usar a esmerilhadeira sem a guarda traz um risco medonho para o operador. É importante lembrar de mudar a posição da guarda sempre que necessário também para que ela sempre esteja entre você e o disco. Algumas delas têm um sistema de ajuste rápido, outras são mais simples, como a minha, onde o aperto é feito por meio de um parafuso. A forma mais segura de operar essa ferramenta é usando as duas mãos, uma no punho e outra no corpo da máquina. Porque como a força está sendo aplicada ali em cima, se eu seguro com uma mão só, eu vou ter uma alavanca, e com isso o risco de acontecer um rebote aumenta. Aliás, fica de olho em como tu posiciona a mão no corpo da máquina para evitar tapar essas janelas de ventilação aqui. É por aqui que o ar que refrigera o motor é aspirado. Eu gosto do design dessa esmerilhadeira nesse ponto, porque ela tem tanto essa janela aqui, quanto ali ao redor da escova. Cara, deixa eu te contar algo, não importa o quão cuidadoso tu seja, se você trabalhar por tempo suficiente com essa ferramenta, em algum momento você vai esmerilhar o cabo dela, é inevitável. Quando isso acontece, geralmente a gente tem duas situações. Na primeira, que foi o que aconteceu aqui, só esse revestimento externo foi danificado e não houve exposição dos condutores. O cobre dos cabos não está aparecendo e a capa deles não foi danificada. Nesse caso, embora não seja o ideal, uma camada de termorretrátil como a que eu apliquei aqui resolve. A segunda situação é quando há dano no isolamento dos fios e o condutor fica exposto. É fácil de saber quando isso acontece porque geralmente é um evento acompanhado de fogos de artifício. Quando isso acontecer, não tem para onde correr. Você tem que trocar o cabo inteiro. Eventualmente você vai descobrir que 4,5 polegadas é um tamanho de disco relativamente pequeno, já que o corte mais profundo que dá para fazer com um disco desses é de aproximadamente 1,5 polegadas, mais ou menos 4 centímetros. O curso natural nesse momento seria comprar uma esmerilhadeira maior, mas algumas pessoas acreditam que dá para usar um disco de 7 polegadas como esse aqui, numa máquina que foi feita para receber discos de 4,5 polegadas. Mais adiante eu entro nos detalhes técnicos do porquê que isso é uma péssima ideia, mas por hora eu já posso te dizer que essa é certamente uma das formas mais fáceis de se machucar usando uma esmerilhadeira. Não faça isso. Sobre proteção para o rosto, eu gosto de usar o escudo facial em conjunto com os óculos. Às vezes, usando só o escudo, ainda cai alguma poeira nos olhos, e usando só os óculos, você perde a proteção para o rosto. Usados em conjunto, eles são bem efetivos. Sobre luvas, eu tenho um problema muito grande com o uso de luvas em certas atividades, que é a perda do tato. Eu valorizo muito poder sentir minhas mãos. Quando a esmerilhadeira é usada por períodos prolongados, o ar que foi usado para resfriar o motor e sair por aqui começa a ficar muito quente. E aí fica impossível segurar no punho com a mão nua. Eu não vou te dar uma aula sobre luvas, existe uma infinidade de tipos, faça a tua pesquisa e veja qual é a mais apropriada. O que eu te digo é para escolher o tamanho certo, independente da luva que tu for usar. Usar uma luva muito maior ou menor que as mãos não é só desconfortável, mas também perigoso. Esses discos todos têm em comum esse aviso de que são compatíveis com aço inox. Isso é porque os aços inoxidáveis, embora não enferrujem sob condições normais de uso, são ligas sensíveis a certos contaminantes, especialmente cloro, enxofre e seus compostos. Então, o que o fabricante está dizendo aqui é que o abrasivo usado na fabricação desses discos está livre dessas substâncias. Curiosamente, embora seja uma liga composta majoritariamente por ferro, o particulado, o pó produzido no corte ou desbaste de alguma peça de ferro fundido ou aço carbono pode induzir ferrugem no aço inox. Então, se em algum momento tu trabalhar com inox, eu recomendo deixar esses discos separados para uso exclusivo com inox, ou então sempre usar um disco novo para evitar contaminação cruzada. Apesar de não dar tanta bola para a marca da esmerilhadeira, essa daqui era uma das mais baratas, se não a mais barata do mercado quando eu a comprei, eu me importo bastante com a qualidade dos discos que eu uso.
Com abrasivos não tem para onde fugir, os discos de melhor qualidade serão mais caros. Nesse vídeo eu trato de discos de 4,5 polegadas. Os riscos do uso incorreto desses discos vão representar um perigo muito maior quando eu estiver usando um disco similar, mas de tamanho maior, como 7 polegadas, por exemplo. Por quê? Pelo simples fato de que um disco maior será mais pesado. Veja que o meu disco de corte de 4,5 polegadas pesa cerca de 30 gramas, enquanto um disco similar, mas de 7 polegadas, pesa mais de 100. Então, apesar de ambos os discos alcançarem a mesma velocidade periférica quando em rotação máxima, a energia cinética de um fragmento proporcional derivado de um disco de 7 polegadas será muito maior. Discos de corte, o que eu tenho que saber sobre esses caras? Eu separei alguns deles para que a gente possa ler as informações relevantes do rótulo e discutir sobre isso. Esse disco aqui, por exemplo, está me dizendo que ele é adequado para corte de metais. Cara, esquece isso aqui não existe. A maioria dos elementos na tabela periódica são metais. Quando o disco não especificar em quais metais ou ligas ele pode ser usado, sempre suponha que ele é voltado para o corte de ferro e suas ligas. Esse cuidado é necessário porque o corte abrasivo de metais macios como cobre e alumínio requer discos especiais. Existem formas muito mais práticas de se cortar esses metais usando serras ou discos dentados em uma ferramenta apropriada como um policorte ou serra-sabre. Mas se tu precisar cortar ou desbastar algo feito de alumínio, cobre e suas ligas ou algum outro metal ou liga mais exótico, usando uma esmerilhadeira, se certifique de que o disco é adequado para isso. Por que eu estou insistindo em cobre e alumínio? Porque depois do aço, esses são os dois metais mais presentes no nosso dia a dia. Aqui eu tenho discos que podem ser usados no corte de alumínio e eles deixam isso claro no rótulo. Durante muito tempo eu usei esses discos para cortar cobre também. Primeiro porque eu realizei que, sendo o problema do corte abrasivo de alumínio o fato de que ele é um metal macio, esses discos também se sairiam bem cortando outro metal macio como cobre. E segundo porque na época eu não conseguia encontrar um disco de 4,5 polegadas que fosse voltado para o corte de cobre. Inclusive, quando eu decidi gravar esse vídeo eu mandei um e-mail para Norton perguntando o seguinte: esse disco multicorte aqui pode ser usado no corte de cobre e suas ligas? Como esse é um disco que pode cortar alumínio, onde o maior problema no corte abrasivo desses materiais e a sua baixa dureza e propensão a empastelar os grãos do abrasivo, suponho que o corte de cobre, também metal macio, possa ser feito com esse disco. Tô certo? E aparentemente eles têm um disco voltado para o corte de cobre, que é esse aqui, o Clipper 832. Eu comprei esse disco, mas fiquei chateado pelo fato de que não existe uma versão dele com parede de 1 mm. A espessura mínima é de 3 mm mesmo. Cara, cobre é um metal caro pra caramba, perder 3 mm de metal em cada corte é complicado. Esses discos aqui, aliás, são do tipo multicorte ou multimaterial. São discos que você pode usar para cortar vários materiais como ferro e suas ligas, cobre, alumínio, cerâmicas, granito e outras pedras e até mesmo plástico PVC. Verdade seja dita, dá para cortar outros tipos de plásticos também, mas na dúvida, cheque com o fabricante. Mas o meu ponto é esse, sempre use o disco adequado para o material que você está cortando. Número máximo de revoluções por minuto. A imensa maioria dos discos de corte para esmerilhadeiras de 4,5 polegadas suportam até pouco mais de 13.000 revoluções por minuto. É pouco provável que você encontre uma esmerilhadeira desse tamanho que exceda a rotação máxima de um disco feito para ser usado nela, mas na dúvida basta checar essa informação no corpo da máquina e comparar com a do disco. A minha, por exemplo, só alcança 10.000 RPM, mas existem máquinas mais potentes que alcançam até 12.000. Velocidade periférica. Isso aqui serve para a gente ilustrar de maneira técnica mais um porquê que usar um disco de 7 polegadas nessa máquina seria uma ideia absurda e perigosa. Essa é a velocidade com um ponto qualquer aqui na periferia do disco vai alcançar quando ele estiver girando no limite da rotação rotulada, dando uma volta completa 13.300 vezes por minuto. Como minha esmerilhadeira só alcança 10.000 rotações por minuto, a velocidade aqui na borda do disco será menor que os 80 metros por segundo. Para descobrir isso, a gente pode usar a calculadora da Dyprotex, onde eu posso entrar com alguns parâmetros aqui e descobrir os outros. Então, se eu colocar aqui no campo diâmetro 115 mm, que é o diâmetro do meu disco, e aqui no campo rotação eu colocar 10.000, que é o número de revoluções por minuto que minha esmerilhadeira alcança, eu descubro que nessa condição a velocidade periférica desse disco será de 60 metros por segundo, ainda bastante abaixo do rotulado. Se eu aumento o número de revoluções para 12.000 por minuto, que geralmente é a velocidade de rotação nas esmerilhadeiras de 4,5 polegadas mais potentes, ainda assim a velocidade periférica fica abaixo da máxima rotulada. Óbvio, sobre aqueles 80 metros por segundo descritos ali no disco,
o fabricante ainda coloca um fator de segurança, então a velocidade de estilhaçamento dele provavelmente é muito mais alta. Agora, o que acontece se eu mantiver os 10.000 RPM da minha máquina, mas aumentar o diâmetro do disco para 180 mm, 7 polegadas? Se eu fizer isso, a velocidade periférica vai para 94 metros por segundo, acima da máxima rotulada. E o risco desse disco se estilhaçar e te acertar com fragmentos viajando a mais de 300 km por hora se torna algo concreto. Meu ponto é, só use um disco se o tamanho e a velocidade periférica dele forem compatíveis com a tua esmerilhadeira. Tipo 41 são discos completamente planos, como esse aqui, enquanto tipo 42 ou tipo 27, esses códigos são uma bagunça, seriam discos com centro deprimido, tal qual esse disco de desbaste. 115 mm é o diâmetro do disco no sistema métrico, mesmo que 4 polegadas e meia. 22,23 mm é o diâmetro do furo aqui no centro. E 1 mm é a espessura da parede desse disco. Sobre espessuras, as mais comuns são 0,8, 1, 1,6 e 3 mm. Esse disco aqui da Norton tem um gráfico legal para ajudar a gente a entender as implicações de um disco com parede mais ou menos fina. Tendo uma parede de 1 mm, esse disco me diz que a durabilidade dele é relativamente baixa, mas a velocidade de corte, por outro lado, é alta. Isso é fácil de interpretar se tu parar para pensar que quanto mais grossa, mais espessa for a parede do disco, mais material ele vai ter que remover do caminho enquanto faz o corte. Usando um disco mais espesso, a potência da esmerilhadeira também fica diluída numa área maior, digamos assim, e o corte acaba sendo mais demorado. Em relação à durabilidade, inevitavelmente a gente acaba desgastando um pouco da parede do disco enquanto corta. No mundo ideal, o operador conseguiria manter o disco o tempo todo perfeitamente perpendicular ao corte, e só haveria desgaste da borda do disco. O disco ainda encolheria com o uso, ainda diminuiria em diâmetro, mas não em espessura. Mas na prática isso não é possível e acaba havendo um desgaste das paredes do disco também. Consequentemente, um disco mais espesso vai tolerar mais desgaste nas paredes e vai durar mais. O custo dessa durabilidade maior é que tua produtividade cai um pouquinho, já que agora cada corte demora um pouco mais para ser feito, porque tem mais material sendo tirado do caminho. E você também perde um pouco mais do material que está sendo cortado, 3 mm versus 1. Esse aqui é o disco de corte abrasivo mais fino que eu já consegui encontrar. Ele tem 0,8 mm e, honestamente, eu não vejo tanta possibilidade de uso para um disco desses, mas acho legal você saber que eles existem. Sei lá, em algum momento você pode precisar do disco mais fino possível, apesar de que 0,2 mm é uma diferença ridícula e quase imperceptível a olho nu. 1 mm, essa aqui é a espessura mais comum. 1,6. Esse é um bom compromisso entre durabilidade e velocidade de corte, apesar de que essa espessura é difícil de encontrar, ao menos na minha experiência. E 3 mm, onde as principais vantagens são a durabilidade do disco e sua maior resistência a forças laterais. Como desvantagem, eu citaria não a velocidade de corte reduzida, mas sim o desperdício do material que está sendo cortado. Pode parecer pouco, mas de 3 em 3 mm, dali a pouco tu já perdeu 10, 15 centímetros de material. É importante notar que apesar desse disco de 3 mm ser um pouco mais grosso e lembrar um disco de desbaste, ele não foi feito para isso. Ele não pode receber pressão lateral, isso inclusive está expresso por meio desse símbolo aqui no rótulo. Use esse disco e qualquer outro disco de corte exclusivamente para corte. No aro desses discos costuma vir estampada a data de validade e, às vezes, a data de fabricação também. Vale a pena conferir essas informações sempre que você receber um lote de discos novos. Vamos ver se tem mais alguma informação legal por aqui. Não molhar, essa é importante. A umidade pode enfraquecer a resina que é usada na fabricação do disco e isso aumenta a possibilidade do disco se estilhaçar durante o uso. Não usar um disco trincado, importantíssimo. Sempre que for colocar um disco novo na máquina, inspecione ele para ver se não há rachaduras e se o anel, se esse aro aqui está firme no lugar dele. Também é de bom tom deixar o disco girar livre por alguns segundos antes de iniciar o corte para testar a integridade dele. Usar exclusivamente a 90 graus. O que o fabricante está querendo te dizer aqui é que, independentemente da posição em que você estiver cortando, tu deve manter a borda do disco sempre perpendicular ao corte. Ou, colocando de outra forma, não pode haver nenhuma carga lateral atuando sobre um disco de corte. Você não pode forçar as paredes do disco contra o material que você está cortando. Ou seja, enquanto eu deslizo o disco sobre a peça para efetuar o corte, eu não quero que ele se movimente nem nesse eixo e nem nesse aqui. Eu quero que só a borda do disco esteja em atrito com o material. Óbvio que manter o disco perfeitamente perpendicular assim é humanamente impossível e, na prática, sempre acontece algum desgaste da parede do disco. Mas quanto menos desse desgaste houver, melhor. Esse cuidado é necessário porque esse tipo de disco é bastante resistente
resistente se eu aplicar uma força de compressão aqui na borda, em direção ao centro dele, ao aro. Mas, simultaneamente, ele é bem frágil às forças de flexotorção. É muito fácil trincar um disco desses aplicando carga nas laterais dele, e em alta rotação isso pode acabar levando ao estilhaçamento. Um exemplo prático, eu preciso apartar esse pedaço aqui do resto da estrutura. Claro, eu poderia iniciar o corte aqui e levar a esmerilhadeira até o fim. Só que se eu fizer isso, eu terei uma seção muito grande do disco dentro da peça. E aí qualquer inclinação mínima da máquina vai pressionar as paredes do disco. E é precisamente isso que a gente quer evitar. Nesse caso é muito mais seguro eu cortar cada uma das faces individualmente, evitando inserir o disco na peça mais que o necessário para efetuar o corte. Essa barra é oca, mas o mesmo princípio se aplicaria se ela fosse sólida. Quanto menor a seção do disco que eu inserir na peça, menor a chance de haver atrito nas laterais dele. Eventualmente eu posso me deparar com uma situação em que seja necessário inserir todo o disco para efetuar o corte. E aí é minha responsabilidade redobrar a atenção para manter o disco mais perpendicular possível. E, como medida de segurança, eu posso também usar um disco de maior espessura, mais resistente a forças laterais. Conforme o disco vai se desgastando, ele diminui tanto em diâmetro quanto em espessura. Se torna, portanto, mais frágil. É importante que você tenha essa sensibilidade de saber quando o disco já chegou no fim da vida útil dele, quando é hora de trocar ele e colocar um novo. Quando o disco está pequeno assim, ele quebra com muita facilidade. Não tente usar o disco até restar só o aro na esmerilhadeira. Se você usar essa ferramenta por tempo suficiente, com intensidade suficiente, eventualmente um ou outro disco de corte vai se estilhaçar durante o uso. Será um pouco assustador, principalmente quando acontecer pela primeira vez, mas se você estiver usando os equipamentos de proteção adequados e estiver alerta, concentrado na operação da máquina, você vai ver que esse não é de forma alguma um evento de outro mundo, que é algo que tem sim potencial para machucar, assim como um monte de outras coisas, mas dá para se proteger disso com bastante facilidade usando o EPI e operando a ferramenta de maneira responsável e técnica. Eu não quero nem que você tenha medo dessa ferramenta e nem que você se sinta ultra confiante no uso dela. Eu acho que a abordagem ideal está no meio, onde a gente reconhece que a esmerilhadeira tem suas particularidades, que precisa ser operada por alguém que sabe o que está fazendo, mas sem tratar essa ferramenta como se ela fosse inerentemente perigosa. O disco de corte que eu uso no meu dia a dia para trabalhar com aço é esse aqui, o Stanley. Esse disco é importado pela Black & Decker e eu acho que ele oferece um balanço muito bom entre preço e qualidade de construção. Um tópico que eu queria abordar era o tipo de abrasivo usado na fabricação desses discos, mas, infelizmente, com exceção do Tramontina Pro, que diz usar alumina, nenhum desses outros discos informa o tipo de abrasivo usado em sua fabricação. De qualquer forma, o óxido de alumínio é o grão mais comum usado na fabricação desses caras. Discos de desbaste, dá pra dizer que esse aqui é o irmão mais velho do disco de corte. A construção dos dois, aliás, é bastante similar, mas os discos de desbaste, por serem mais reforçados, com um número maior de telas, mais espessos, são muito resistentes a cargas laterais. Eu vou usar esse tipo de disco sempre que meu objetivo for remover muito material muito rapidamente. Porém, desde que o acabamento da peça não seja uma preocupação, porque como o grão do abrasivo que forma esse disco é muito grosso, ele acaba deixando riscos bastante profundos. Colocando lado a lado um disco de corte e um de desbaste, eu consigo perceber essa diferença na malha dos grãos. Só que é exatamente esse grão de tamanho maior, que apesar de deixar o local onde ele é usado com acabamento rústico, o que me permite alcançar uma alta taxa de remoção. Eu poderia usar um disco flap para fazer isso? Claro que sim. Só que em larga escala, o custo econômico seria maior, já que um flap desses é bem mais caro que um disco de desbaste. Às vezes eu uso o disco flap no lugar do de desbaste para remover o cordão de solda em alguma estrutura pequena que eu estou construindo e eu já estou com o flap na esmerilhadeira e dá preguiça de trocar de disco. O flap é mais silencioso também, então para quem quer ou precisa minimizar, diminuir um pouquinho o ruído da operação, ele tem essa vantagem sobre o disco de desbaste. Mas, do ponto de vista econômico, é melhor sempre deixar o flap só para fazer o acabamento e executar a remoção de material sempre com o disco de desbaste. O ideal mesmo seria ter ao menos umas 3 dessas por perto, uma com disco de desbaste,
outra com um disco de corte e uma terceira com flap para acabamento. Eu invejo bastante o pessoal que mora em países com maior liberdade econômica e pode ir numa Harbor Freight da vida, comprar 3 ou 4 máquinas como essa por $15 cada e deixá-las embaixo da bancada, cada uma com um disco diferente. Facilita bastante o trabalho. Algumas informações aqui do rótulo serão idênticas às que a gente já viu nos discos de corte, como, por exemplo, o número máximo de revoluções por minuto e a velocidade periférica. Alguns fabricantes, aliás, colocam o rótulo num adesivo e outros imprimem as informações direto no abrasivo. Nesse caso aqui fica péssimo para ler. Espessura. Esses discos costumam ter de 6 a 6,4 milímetros. Eu não costumo prestar atenção nisso quando vou comprar, meio milímetro a mais ou a menos nesse contexto aqui é uma diferença muito pequena e não necessariamente um disco mais espesso vai durar mais ou desbastar mais. Tipo 27 são discos de perfil plano com centro deprimido. Eu descobri que para desbaste existem os tipo 28, que são côncavos. Eu não tenho um aqui, na verdade eu nunca vi esse tipo de disco nos fornecedores onde eu compro. Esse código aqui é de interesse e dá para encontrar ele em outros discos também. A primeira letra identifica o tipo de abrasivo usado na construção do disco. Veja que nesses dois a primeira letra é A, que é o código para óxido de alumínio. Os dois dígitos seguintes identificam o tamanho do grão do abrasivo, nesse caso 24. Quanto menor esse número, mais grosso o abrasivo, mais rústico o acabamento, mais material eu consigo remover num dado intervalo de tempo. Essa letra após os dígitos identifica a dureza do disco, o quão firmemente os grãos do abrasivo estão unidos por meio do ligante, usando o alfabeto como escala, então ela vai de A a Z. Quanto mais duro o disco, maior sua vida útil. Quanto menos duro, mais alta a taxa de remoção, mais facilmente ele desbasta a peça em que eu estou trabalhando. Veja que aqui eu tenho T, R e P. A última letra ou conjunto de letras indica o tipo de ligante que foi usado para aglutinar os grãos do abrasivo. E aqui eu tenho BF, que é o código para resina de baquelite reforçada. Honestamente, eu acho legal saber o que esses códigos significam, mas na hora de comprar um disco desses, o que eu presto atenção é no tipo de material ao qual ele se destina. Eu tenho aqui um disco para ferro e suas ligas e outro que é multimaterial, pode ser usado também no desbaste de alumínio e PVC. É muito fácil lascar esses discos, então tem que ter bastante cuidado no armazenamento, transporte e uso deles. Essa aqui é uma lasca pequena, não inviabiliza o uso do disco, mas se fosse maior eu descartaria. O flange aqui na esmerilhadeira tem um ressalto. Ele serve para alinhar um disco de desbaste ou algum outro tipo de disco ou acessório que seja igualmente espesso. Veja que quando posto de cabeça para baixo, esse ressalto se encaixa perfeitamente no furo do disco. Esses discos se saem melhor quando inclinados num certo ângulo em relação à peça de trabalho. Geralmente esse ângulo vai variar de 0 a 45 graus. Alguns fabricantes informam o ângulo ideal para usar o disco, outros não. Quando não há essa informação, eu pressuponho que o disco possa ser usado numa atitude de 0 a 45 graus. Quando houver essa informação, seja no rótulo do disco, seja na ficha técnica disponível no site do fabricante, geralmente ele vai te recomendar usá-lo numa atitude de 25 a 30 graus. Por quê? Com o disco novo, nessa inclinação, eu tenho uma área de contato muito pequena. Conforme ele vai desgastando, mantido esse ângulo, o desenho da borda muda e a área de contato cresce. Um ângulo de 25 ou 30 graus vai me prover a maior área possível. Ou seja, ao contrário do disco de corte, onde manter o ângulo ideal era uma preocupação de segurança, aqui, manter o ângulo ideal tem mais a ver com a produtividade. Não precisa esquentar a cabeça com isso, não precisa ter um medidor de ângulo acoplado na esmerilhadeira. Com o tempo, você vai perceber como o comportamento do disco muda, como ele remove mais ou menos material conforme você varia o ângulo de ataque. E, naturalmente, sem precisar fazer um esforço consciente para isso, você vai começar a posicionar o disco no ângulo entre os 25 e 30 graus. Ao menos comigo foi assim. Dá para usar esse disco para cortar? Dá. Mas esse carinha tem 6,5 mm de espessura. A quantidade de material que ele vai precisar empurrar para fora do caminho enquanto corta é muito grande. Isso não só fará com que o corte seja lento, mas também vai exigir toda a potência da sua esmerilhadeira. A rotação do motor provavelmente vai cair bastante e, caso essa operação se prolongue, é possível que a tua máquina sobreaqueça. Só uma dica, se por algum motivo você precisar usar um disco desses para corte, eu te recomendo sempre optar por um novo. Quando a borda do disco já foi desgastada, quando a gente já tem esse perfil inclinado aqui,
aqui, pode ser difícil manter o controle durante o corte, até mesmo perigoso. Eu respeito muito esses caras, um fragmento desse disco viajando a 60 ou 70 metros por segundo teria muita energia. Nunca aconteceu comigo de um disco de desbaste fragmentar durante o uso, espero que nunca aconteça, são discos realmente muito resistentes, mas é preciso respeitá-los, ter o cuidado de sempre inspecionar o disco em busca de trincas ou algum outro defeito antes do uso. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas esse disco aqui da esquerda tem mais porosidade, um número maior de bolhas de ar entre os grãos do abrasivo, enquanto o da direita é mais denso. Um disco mais poroso vai durar menos, mas oferece uma operação mais confortável, gera menos vibração durante o uso, particularmente algo que eu valorizo. Eu fiz algo bastante responsável para ilustrar por que a gente deve sempre utilizar o disco adequado para cada material. Eu desbastei só por alguns segundos uma peça feita de alumínio usando um disco voltado para o desbaste de ferro e suas ligas. Infelizmente minha câmera teve um problema enquanto eu fazia isso, o arquivo de vídeo ficou corrompido, é por isso que a imagem ficou assim. O que aconteceu aqui foi a metalização do disco. Essa superfície onde o alumínio se aglutinou já não é mais abrasiva, já não tem mais a capacidade de desbastar, porque agora eu tenho uma camada de metal cobrindo ela. O que aconteceria se eu insistisse no desbaste? Bom, como agora eu teria atrito de metal com metal, isso geraria calor e esse calor por sua vez criaria tensões internas no disco até chegar ao ponto onde ele explodiria. Então, reforçando o que eu disse em relação aos discos de corte, use apenas discos que sejam adequados para trabalhar com o material que você está processando. Essa informação pode ser encontrada no rótulo do disco ou na ficha técnica disponível no site do fabricante. Esse disco está inutilizado, eu vou descartá-lo, mas antes vou quebrá-lo para garantir que ninguém mais o use. Como eu disse, são discos resistentes pra caramba. Discos flap. Isso aqui é basicamente uma lixa rotativa. Muitas das informações aqui do rótulo a gente já viu nos outros discos, mas tem algumas novas, como, por exemplo, o tamanho do grão, o formato do disco, que pode ser reto ou cônico, a estrutura abrasiva, que pode ser simples ou dupla, e o material do suporte. Vamos dar uma olhada num desses caras para a gente entender do que esses discos são feitos. Eu tenho aqui um prato, ou suporte, ou backplate, e depositadas sobre esse prato, coladas nele, eu tenho lamelas, tiras de tecido impregnadas com abrasivo. Os materiais mais comuns na fabricação desse prato são nylon, que é um tipo de plástico, e fibra de vidro. A fibra é de longe o mais tradicional. Uma vantagem dos pratos de plástico em alguns discos é ser aparável, dá para desbastar essa borda conforme as lamelas vão se desgastando e eu consigo aumentar consideravelmente a vida útil do meu disco. Mas presta atenção que não é em todo disco com suporte de plástico que dá para fazer isso. Nos discos em que for possível, essa informação vai constar no rótulo. Arranjo das lamelas pode ser simples ou duplo. No arranjo simples eu tenho uma lamela após a outra, enquanto no duplo eu tenho grupos de duas lamelas sobrepostas. A durabilidade de um disco com arranjo duplo não é o dobro daquela de um disco simples, não é assim que funciona. Só que eles também não custam o dobro, costumam custar, sei lá, 20% a mais e duram sensivelmente mais que um simples. Formato do disco, mais comuns são os planos e cônicos. Usado no ângulo ideal, um disco cônico vai me dar uma área de contato maior, que pode se traduzir em uma taxa de remoção mais alta. Só que de repente eu estou disposto a abrir mão disso para ter um controle maior, para ter mais refino na minha operação de lixamento. E aí eu posso optar por um disco reto. Honestamente, não há nada que dê para fazer com disco reto que também não possa ser feito com o cônico. No fim, é mais uma escolha pessoal. Ângulo de operação para discos retos costuma ser de 0 a 15 graus e, para os cônicos, de 15 a 30. Assim como nos discos de desbaste, o ângulo aqui está relacionado com a taxa de remoção. Vá variando o ângulo que aí tu vai perceber como o disco se comporta, como ele remove mais ou menos material, como a vibração aumenta ou diminui, como o acabamento fica mais ou menos rústico. Tamanho do grão. Tá vendo que aqui nas lamelas eu tenho que parecem ser pedrinhas? Esses são os grãos do abrasivo e eles variam de tamanho. Aqui eu tenho um disco grão 40, bem grosso, e esse outro aqui possui grão 120, bastante fino. Novamente, quanto maior esse número, menor o grão, mais fino o acabamento. Quanto menor esse número, maior o grão, mais grosseiro, mais rústico o acabamento. Aqui eu tenho discos de grão 40, 60, 80 e 120. Se eu pegar esses dois extremos e desbastar uma peça com eles, você vai perceber que, na prática, o acabamento nem fica tão diferente assim.
Em relação ao abrasivo, eu tenho o óxido de alumínio, que é o mais comum e mais barato, misturas dele com zircônia e, embora esse disco não traga isso no rótulo dele, zircônia pura, que é um abrasivo um pouco mais caro com propriedades um pouco melhores. Era para existir um código de cores nos discos identificando cada tipo de abrasivo, mas nem todos os fabricantes respeitam isso. Se tu for desbastar um aço alto carbono, mais duro, dá para sentir alguma diferença sim usando um abrasivo mais resiliente como zircônia ou óxido de alumínio zirconado. Mas para uso geral, o óxido de alumínio se sai realmente muito bem, não é por acaso que ele é o abrasivo mais comum. E onde que eu posso usar um disco flap? Como eu disse, isso aqui é basicamente uma lixa rotativa, então eu posso usar um disco desses para fazer qualquer coisa que daria para fazer com uma lixa. Eu posso usá-los para remover ferrugem ou tinta, principalmente de superfícies planas. Usando um grão mais grosso, como 40, eu consigo alcançar uma taxa de remoção bastante próxima daquela de um disco de desbaste, mas de forma mais silenciosa, o que é útil para quem está trabalhando em uma área residencial, por exemplo. Eu posso aplanar madeira, desbastar plásticos, esmerilhar uma gama de metais, enquanto com os discos de corte e desbaste eu precisava prestar bastante atenção ao tipo de material com o qual eu pretendia trabalhar, com o disco flap não há essa preocupação. Eu posso usar o mesmo disco para lixar ferro, cobre, alumínio, madeira e plástico. O máximo que pode acontecer quando eu estiver trabalhando com materiais muito macios, como alumínio ou madeira, usando um disco desses, é uma redução da sua vida útil por conta do empastelamento do abrasivo. Esses discos são muito resistentes, eles não estilhaçam e até hoje eu só vi um vídeo onde o operador estava com o flap na esmerilhadeira e houve a separação das lamelas, elas se desprenderam do prato e saíram voando. Mas não há como saber como aquele disco foi armazenado, se de repente ele pegou umidade ou foi danificado de alguma forma, e ainda assim insistiram no uso dele. Use esses discos de forma responsável que você vai ficar bem. Eu acho que dominando a operação técnica dessa máquina, sabendo o momento de descartar ou trocar o disco, sabendo qual disco usar em cada material, usando os equipamentos de proteção adequados, dá para usar a esmerilhadeira de forma bastante segura. Às vezes eu me pergunto o quanto da má fama dessa ferramenta é inerente a ela e o quanto é na verdade fruto de uma operação descuidada, do excesso de confiança que acaba vindo com a experiência ou do desleixo oriundo da inexperiência.